Bom, pessoal, vamos lá então. Tem uma série de exercícios lá do sqlweb.com.br. Deixa eu ver se eu consigo, na sorte, muita sorte, ver se aparece um aqui para me dar como exemplo. Ou então no muito azar, né? Que até não deu sorte não. Esse aqui não. 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 Não, mas 3 não apareceu, eu desisto. Também não. Não, última. Não deu não. Tudo bem. Bom, eu vou criar algumas situações aqui para que vocês possam entender a finalidade da gente usar nos comandos SQL o group by, tá? Para explicar, para contextualizar, eu vou criar um cenário aqui. Então imagina o seguinte: você acaba de ser contratado para trabalhar na portaria de um clube. Vamos supor que seja esse clube aí, ok? Você imagina o que você vai fazer na portaria desse clube? Como porteiro? Fácil o trabalho, não é? Chegou uma pessoa, o que a pessoa tem que fazer? Mostra a carteirinha. Você pega a carteirinha, confere se a validade está ok, se está tudo certo. Nesse clube fictício que a gente está imaginando aqui, funciona da seguinte forma: a carteirinha tem foto, a pessoa chega, te entrega a carteirinha, você dá aquele cara crachá, vê que a carteirinha realmente é daquela pessoa, tá tudo certo com a carteirinha, a pessoa entra para dentro do clube. Beleza? Na hora de ir embora, a pessoa passa na portaria de novo, você pega a carteirinha, devolve a carteirinha dela e ela vai embora. Ok? Esse é o nosso cenário. Então isso significa que você, no seu novo emprego, fica lá na guarita, na portaria desse clube, com um monte, uma pilha de carteirinhas em cima da mesa. Certo? Bom, obviamente que você pode pegar essas carteirinhas e deixar elas organizadas em cima da mesa da forma que você achar mais conveniente. Certo? Depende até do fluxo também de pessoas. Se chegar a 200, 150 pessoas para entrar de uma vez só, você vai pegando carteirinha, jogando em cima da mesa, conferindo para a pessoa entrar rápido. Também na hora de sair é a mesma coisa. O ideal é que você deixe essas carteirinhas organizadas para na hora que a pessoa for embora, você encontre a carteirinha dela facilmente. Uma das estratégias pode ser deixar essas carteirinhas, por exemplo, em ordem alfabética. Se você vai deixar as carteirinhas... Vamos imaginar esse primeiro cenário. Você vai deixar todas as carteirinhas em cima da mesa em ordem alfabética. Significa que você criou quantos grupos de carteirinha? Um grupo só. Ou seja, todas as carteirinhas em cima da mesa, elas estão num único grupo, organizadas em ordem alfabética. Vamos supor que você resolveu mudar a estratégia para tornar o processo de localização da carteirinha mais rápido ainda. Você resolveu dividir as carteirinhas em 2 grupos. Então, em cima da mesa, você faz 2 grupos. Você faz um grupo com carteirinhas de mulheres e outro grupo com carteirinhas de homens. E continua colocando em ordem alfabética. Então, nesse novo cenário, você resolveu pegar as suas informações, os seus dados, que são as carteirinhas, e dividir em 2 grupos, feminino e masculino. Certo? Então, quando a gente fala de group by no MySQL ou em SQL, a gente está falando o seguinte: a gente fala para o software de banco de dados que nós vamos dividir os dados que ele vai buscar para a gente em grupos. Daí o group by, ou seja, agrupar seguindo um determinado critério. Então, nesse exemplo desse clube, onde nós vamos pegar as carteirinhas e dividir em 2 grupos,
o critério de separação dos grupos é o sexo. Certo? Então, na carteirinha vai ter lá sexo feminino ou masculino, ou então, às vezes você nem olha na carteirinha. Você olhou para a pessoa, você já separa, né? Então, o que eu estou querendo dizer com isso? Eu estou querendo dizer que foi feito um group by pela informação que é o sexo da pessoa. Então, lá na mesa da portaria do clube, agora você resolveu separar as carteirinhas em grupos e o critério de separação em grupos é sexo. E por esse critério, você vai ter 2 grupos de carteirinhas em cima da mesa. Certo? Bom, pode haver outros critérios? Sim, sem dúvida. Tá? Aqui talvez o que faça mais sentido para esse exemplo que nós estamos olhando aqui seria isso. Bom, então, o que eu vou mostrar para vocês agora é como que eu faço nos meus comandos de acesso ao banco de dados quando eu solicitar uma informação para o software de banco de dados e nessa informação eu preciso saber uma determinada informação que depende da separação em grupos. Vou te dar um exemplo. Você está lá na portaria do clube, 3 da tarde, tá um paradão, porque quem resolveu ir pro clube já tá lá dentro, né? Então tá meio paradão a portaria. Eu sou o diretor social do clube, eu te dou uma ligada lá na portaria e falo assim, ó, eu quero saber agora quantas mulheres e quantos homens estão aí dentro do clube. Como você já está separando as carteirinhas em cima da mesa em 2 grupos, exatamente pelo sexo, você vai lá, só um minutinho, corre lá na mesa, conta quantas carteirinhas tem no grupo de homens, conta quantas carteirinhas tem no grupo de mulheres e fala, André, ó, tem 180 homens e 400 mulheres. Que beleza esse clube, hein? Bora correr para lá. Bom, mas se a gente estivesse naquele primeiro cenário, onde você não tinha dividido as carteirinhas de acordo com o sexo da pessoa, fazendo 2 grupos de masculino e feminino, se tivesse tudo num único grupo, em ordem alfabética, você teria mais trabalho para me dar a informação. Certo? E, nesse primeiro cenário, você teria... você muito provavelmente faria o quê? Bom, se você não quer tirar as carteirinhas de ordem alfabética, você iria passando uma por uma, contando a quantidade de homens, e depois possivelmente você voltaria fazendo uma outra conta para contar a quantidade de mulheres. Percebe que, apesar de as carteirinhas não estarem divididas em 2 grupos, você, na hora de processar a informação, você separou em grupos. Você fez uma primeira contagem contando homens, anotou, depois você voltou passando todas as carteirinhas e contou a quantidade de mulheres. Então, no processo, você separou em 2 grupos para contar. Certo? Beleza. Então, vamos pegar aquele nosso bom e velho banco de dados que a gente tem usado e vamos tentar aplicar isso aqui. Deixa eu dar só uma... Como é que eu faço para dar uma acertada nesse... Eu vou fazer o seguinte, eu vou usar o nosso bom e velho backup, né? Aquele que a gente criou. Esse de passageiros aqui, ele tá legal. Eu vou aplicar nessa tabela passageiros a mesma lógica que a gente acabou de discutir lá com relação ao clube. Afinal de contas, eu tenho aqui 10 passageiros cadastrados. Passageiro 1, Isabela, do sexo feminino, nasceu em 5 de maio de 95. Poderia ser muito bem um sócio lá do clube, tá certo? Então eu vou usar aqui um poderoso software para ilustrar minha explicação. Esse software aqui é poderosíssimo. Isso aqui eu vou te falar, o dia que o Windows tirar esse software, eu paro de usar o Windows. Isso aqui sem esse software, vou te falar, o Windows não vale nada. Bom, vamos supor que o clube acabou de abrir e tem lá esses 10 sócios que estão lá dentro. Certo? Então, quando eu faço isso aqui, ó, quer ver? Cadê o software que está aberto? É isso aqui, né? Vamos para a aba de consulta. Select asterisco from passageiros. Ele mostra isso aqui. Certo?
Opa, diminuir isso aqui. Beleza. Bom, existe... se eu colocar só o ID, ele vai mostrar só o ID. Ok? Existe uma função... Aí nós vamos voltar aqui no MySQL. Existe uma função que conta... que é uma função que conta contando as linhas. Então olha só, nesse comando aqui, eu apertei o botão errado. Nesse comando aqui, ele está mostrando o quê? A coluna ID da tabela passageiros e está mostrando todas as linhas dessa coluna. Esta função count, ela vai contar a quantidade de linhas que tem aqui, ó. Quantas linhas tem aqui? 10 linhas. Então, o resultado não será mais... Eu vou trocar aqui, em vez do ID, eu vou pôr o nome. Quantos nomes tem aqui? 3, 6, 9, 10. Então, e se eu não quiser saber os nomes, eu quiser saber a quantidade que tem aqui? Aí a gente usa essa função. E dentro dessa função eu coloco uma coluna da tabela. No caso, está o nome. Eu tenho o hábito de usar a chave primária. Por quê? A chave primária da tabela, eu tenho certeza que ela é not null. E se ela é not null, significa que ela vai estar preenchida. Porque se eu coloco... Tem alguns SGBDs que tem comportamento diferente. Às vezes eu coloco aqui uma coluna, sei lá, sexo. Supondo que o nascimento... Aqui tudo é obrigatório. Tudo é obrigatório. Então, se existe a linha, está tudo preenchido. Tá certo? Existe alguns softwares de banco de dados que quando eu coloco uma coluna, tem a linha, mas para aquela coluna a informação está null. Lembra que a gente trabalhou de null na linguagem de programação? Para quando não preencher aquele campo a gente pôr null, porque economiza espaço? Então, quando está null ele não conta aquela linha, mas a linha existe. Então por isso que eu tenho o hábito de colocar aqui o ID, ou a chave primária. Por quê? Porque esse é not null. Se existe a linha, está preenchido. Consequentemente a minha função count não vai deixar de contar aquela informação. Então, ó, quando eu coloco esse count aqui, ó, quando eu processar, o resultado é 10. Ou seja, eu tenho 10 passageiros dentro da tabela passageiros. Tá aqui os 10. Ah, eu quero contar, por exemplo, quantos passageiros nasceram na década de 90. Vou até fazer diferente aqui, ó. Vou ver aqui. Primeiro, select passageiros where o ano de nascimento está entre 1900... Que década que eu falei? Olha lá, então, quantos passageiros tem o ano do seu nascimento entre 1990 e 1999, ou seja, década de 90. São 3, ok? Então, eu posso copiar isso aqui e a consulta aqui é... A diferença agora é que eu não quero saber quais são os passageiros que nasceram na década de 90. A questão aqui agora é saber quantos passageiros nasceram na década de 90. E a resposta vai ser 3. Então perceba que a função count, o que ela faz? Ela contabiliza a quantidade de linhas, levando em consideração essa coluna, quantidade de linhas que foram selecionadas com base no critério estabelecido. Tudo bem? Não usamos o group by ainda, vamos usar daqui um pouquinho. Hã? Não, vou explicar dele. Ah, é?
Bom, ainda não usei o group by. Eu tô explicando primeiro a função count, porque você precisa primeiro entender essa função, para depois entender a combinação dela com o count. O que você está percebendo aqui com a função count é o seguinte: a atuação dela ela contabiliza a quantidade de linhas que foram selecionadas com base naquele critério que foi estabelecido. Então o critério é nascimento entre 1990 e 1999, e aí ele conta quantas linhas tem nesse resultado, consequentemente resultado 3, certo? Bom, vamos falar agora do group by. A questão agora é o seguinte: eu quero saber quantos passageiros eu tenho de cada sexo, que é a mesma pergunta que eu te fiz lá na portaria do clube. Quantas pessoas de cada sexo tem dentro desse clube? Então eu disse para vocês que vocês deveriam separar em grupos. Então, eu vou voltar aqui nos dados. Então, eu tenho que falar para o banco de dados, ó, quando eu vou pôr o comando aqui, ó. Não vou mais usar a cláusula where, porque eu quero todos os passageiros, que poderiam ser todos os sócios do clube. Quando eu colocar aqui, ó, group by sexo, eu estou falando para o MySQL. MySQL, pega os dados, no caso da tabela passageiros, e separa usando como critério o sexo. Então, se o critério de separação dos dados em grupos é o sexo, o que ele vai fazer? Fazer isso aqui, ó. Isabela, o sexo dela é F. Então F para cá, M para cá, F para cá, M para cá. Aquele group by, só relembrando, esse group by sexo que eu acabei de colocar nesse comando select from passageiros aqui, ó, esse group by tá falando para o MySQL fazer exatamente o que eu estou fazendo aqui nesse poderoso software. Ó, ele está separando os dados com base na coluna sexo. E o resultado do group by vai ser isso aqui, ó. 2 grupos. Um grupo com F, um grupo com M. Se tivesse aqui outros valores para a coluna sexo, eu teria mais de 2 grupos. É porque na coluna sexo só tinha F e N, consequentemente gerou 2 grupos. Se tivesse mais valores, a gente vai fazer isso depois com um ano. Aí a gente vai ter vários grupos, tá? Então gerou 2 grupos. E aí, o que vai acontecer agora? Eu vou mostrar aqui, ó. Eu quero ver qual é o sexo e qual é a quantidade. Então, prestem bastante atenção para você entender o que vai acontecer aqui. A função count vai fazer exatamente a mesma coisa. Porém, quando essa função count é usada em conjunto com o group by, a função count não vai contabilizar mais de todo o conteúdo. Ela vai contabilizar por grupos. Então a função count, ela vai vir aqui e falar assim: quantos tem nesse grupo? 5. Quantos tem nesse grupo? 5. Então ele vai contar 5 e 5. 5 no grupo F, 5 no grupo M. Que é o que foi aplicado no group by. O group by não é por sexo? Não gerou 2 grupos? Um por F e um por M? Então o count vai lá contar quantos que tem no grupo F e quantos tem no grupo M. Por isso que eu estou mostrando o sexo aqui, ó, porque eu quero ver qual é o sexo e qual é a quantidade dele. Vamos processar? F tem 5, M tem 5. Só para efeito de ilustração, nós vamos mudar um sexo aqui para inverter. O Antônio momentaneamente vai ser do sexo feminino. Ok?
O Antônio vai fazer essa gentileza aqui só para efeito de alteração de informação. Então eu mudei. Agora, consequentemente, como eu mudei o Antônio, cadê o Antônio? O Antônio que estava aqui, como M, passou para cá como... Olha que software poderoso, gente. Olha aí, ó. Olha lá. Impressionante. Então, momentaneamente, colocamos o Antônio como F. Então, agora, o count vai vir nesse grupo que tem F e vai contabilizar 6. No grupo que tem M, ele vai contabilizar 4. Então, na hora que a gente processar o comando novamente, olha só o resultado. F tem 6 e M tem 4. Ok? Estão entendendo qual que é a lógica do group by? Toda vez que você precisar, normalmente quando você aplica group by, é porque você vai precisar de um valor que é algum cálculo que você faz em cada grupo. Tá? Um exemplo. Eu poderia... Tudo bem que é um exemplo, vou voltar o Antônio aqui. Tudo bem que é um exemplo um pouco mais complexo, mas eu poderia querer saber qual que é a média de idade por sexo. O que significa isso? Eu tenho uma função, eu vou mostrar rapidamente, mas esse não é o intuito por enquanto não, tá? Eu vou mostrar aqui, ó, só para efeito de curiosidade. Eu estou mostrando o ID do passageiro, certo? Do mesmo jeito que eu tenho a função count, que é uma função que conta, eu tenho uma função AVG, que é uma função que já calcula a média para mim. Qual que é a média disso aqui? Ó? É 1 mais 2 mais 3 mais 4 mais 5 mais 6 mais 7 mais 8 mais 9 mais 10 dividido por 10. Como é que você calcula a média? Você soma os valores e divide pela quantidade, certo? Então, olha lá, quanto é que dá essa média? 5,5. Tá vendo? Então, a função AVG, o que ela já faz aqui para mim? Ela já soma 1 mais 2 mais 3 mais 4, vamos lá, 3, 6, 10, 15, 21, 28, 36, 45, 55. 55 dividido por 10. 55 dividido por 10, 5,5. Então o AVG já faz a média para mim. Então, aqui ele está fazendo a média direto pelo ID. Vamos supor que esse ID fosse, sei lá, um salário do funcionário, tá? Então, se eu fizer aqui, ó, um AVG do ID por sexo, o que eu tenho aqui? A média do ID por sexo. A média do ID por sexo, o F deu 5. Vamos contar? F, 1, mais 3, 4, mais 4, 8, mais 7, 15, mais 10, 25. 25 dividido por 1, 2, 3, 4, 5. 25 dividido por 5, 5. Vamos ver a média do M agora? Para ver se está certo? A média do M. 2, 7, 13, 21, 30. 30 dividido por 1, 2, 3, 4, 5. 30 dividido por 5, 6. Tá vendo? Então, olha só o que eu fiz aqui. Eu fiz a mesma coisa. Esse grupo by sexo fez a mesma divisão. Fez essa mesma divisão. Só que a função AVG, essa função AVG, ela veio aqui e calculou a média para mim desses números. O que ela fez? Soma e divide por 5. Fez a média desse outro grupo e fez a média dos dois grupos e me mostrou. Então o que apareceu para mim lá? O F, quanto é que dá a média, e o M, quanto é que dá a média. Foi isso que foi calculado aqui, ó.
A média, agrupando pelo sexo, quando o sexo é F, a média dá 5. Quando o sexo é M, a média dá 6. Ok? Então, além de contar, eu posso usar a função AVG para calcular a média. Eu já vou aproveitar que a gente está nesse assunto. Já expliquei a função count, que ela só conta. Vou explicar as outras funções que normalmente também são usadas nesse mesmo contexto. Aqui tem count, deixa eu ver aqui. Bom, eu lembro de cabeça. Tem também a função... Tem a função... Aqui é muito parecido com o Excel, gente. Quem gosta já brincou de Excel. Eu tenho a função min. Aí é diferente. O que a função min faz? Min é de mínimo. Ele pega o menor valor do conjunto. Deixa eu mostrar. Vou exemplificar aqui de novo. Então eu vou mostrar aqui, ó. Asterisco. Aqui eu não estou usando o grupo by, tá? Então o que eu tenho? Eu tenho as informações dos passageiros. Se eu pegar aqui, ó, qual que é o min, ou o menor valor do ID? Qual que é o menor? É o 1, certo? Vamos ver? Ah lá, ele pegou o menor valor do ID. Vamos voltar aqui. Deixa eu copiar isso aqui, colocar numa outra aba, só para a gente ter todos os dados aqui também. Então, o menor é 1. E... não gostei disso aqui não, vou fechar essa aba aqui. Ele dobrou ali, vou usar os dados mesmo. Ele pegou o menor, que é 1. Eu tenho também o max. O max pega o maior valor do ID, 10. Confere? O maior valor. O que o max faz? Ele vem na coluna que você especificou e pega o maior valor. No caso, o 10. Certo? Bom, além do mínimo e do máximo do AVG, o que mais que nós temos? Deixa eu lembrar aqui. Mínimo, máximo, count, AVG. Tem mais função, gente. Deixa eu lembrar aqui. Deixa eu lembrar. Deixa eu ver se me ajuda a lembrar aqui. AVG eu já falei. Count eu já falei. Tem o sum. Estava esquecendo do sum. O que o sum faz? O sum, ele soma. Quanto que é 1 mais 2 mais 3 mais 4 mais 5 mais 6 mais 7 mais 8 mais 9 mais 10? Fácil. Se eu colocar aqui, ó, ele vai somar o conteúdo da coluna ID e vai me dar o resultado. Vamos ver? 55. Então 1 mais 2 mais 3 mais 4 mais 5 mais 10 dá 55. Então o sum faz o somatório. Deixa eu ver se tem mais alguma que eu tô. Max eu já falei. Minha eu já falei. Acabou. Tá bom. Se existir outra função, vocês já sabem como é que é a aplicação disso. Bom, mas todas essas outras funções eu posso usar com o group by. A diferença é que quando eu uso essas funções com o group by, ela vai ter um efeito em cada grupo. Então, se eu fizer um min do ID com group by por sexo, né, já está aqui, ó, agrupado por sexo. Então, se eu aplicar um group by, ele vai vir aqui nos grupos. Então, vamos fazer um teste aqui. Continuo mostrando o sexo e fazendo o group by. Então, qual que é o menor ID por sexo? Agrupado por sexo. Vamos ver? O feminino menor é 1, o masculino menor é 2. Vamos ver? Feminino, o menor é 1, o masculino, o menor é 2. E o maior? Vamos testar o maior agora. Agrupado por sexo. O maior do feminino é 10. Vamos ver? Realmente o maior feminino é 10.
E o masculino maior é 9. Realmente o masculino maior é 9. Também está correto. Menor, mínimo e máximo, qual que era o outro que eu falei? O SAM, né? Ah, e se eu somar o valor do ID dos passageiros agrupando por sexo? Vamos ver o resultado? Ó, feminino, se eu somar o ID dos femininos dá 25. Vamos ver? Feminino aqui, ó. 1 mais 3, 4 mais 4, 8, mais 7, 15, mais 10, 25. Bateu, né? Olha lá, 25. Masculino, se eu somar o ID de todos os masculinos dá 30. Vamos ver? 2 e 5, 7, 13, 21, 30. Então, também bateu. Ok? Então, vamos lá. Recapitulando. O que o grupo faz? Separa os dados em grupos, usando como critério a coluna que você colocou aqui. Ok? Bom, eu vou usar mais... eu vou fazer o seguinte. E se eu quiser... Deixa eu ver aqui se tem... uma informação aqui, usando esse banco de dados aqui, ó, eu tenho várias possibilidades. Aí, gente, vocês vão começar a perceber que essa matéria que a gente está estudando, eu gosto de falar, é uma brincadeira que no fundo faz muito sentido, é que essa matéria, ela é um efeito bola de neve. Porque não é que você aprende uma coisa, depois você aprende outra coisa. Não, você aprende uma coisa, aí você aprende a outra coisa que pode ser usada que é que você estudou antes. Aí você aprende a terceira que pode ser usada com a primeira e com a segunda, pode ser, vai misturando as coisas. Vou dar um exemplo para vocês. Não, calma que não está na hora de arrancar os cabelos ainda não. Vocês já entenderam porque que o professor está praticamente careca então, né? Aí eu fico olhando esse pessoal assim que tá cabeludo, ó. Pessoal que tem fartura de cabelo. Fazer uma doação pro professor, né? Então, curte aí bem o cabelo, porque se vocês forem enveredar por essa área da TI aí, da computação, alguns cabelos irão te abandonar. Mas olha só que interessante. O que eu quero dizer com isso, né? Vou voltar aqui no count, porque o count conta, né? Quantos passageiros eu tenho por sexo? Eu tenho 5 feminino e 5 masculino. Mas olha o que eu posso fazer. Eu quero que o banco de dados... Algo errado no algo errado não está certo. Deu um tilt aí no projetor? Para uma vez. Tá muito quente? Peraí, vamos ver. Não, que a luz aqui, ó. Tá piscando, né? Será que... Já fez. André deu 3 horas. Sim. Bom. Tá voltando aí o projetor? Deixa eu só ver se o aplicativo que captura aqui vai cair. Amanhã também passando assistente social. Eu vou ver aqui. Peraí, que eu acho que ele voltou aqui. Eu vou tentar ligar de novo. Não acendeu a luz não, né? Saquei, uma vez. Não, tá ligando. Não, está ligando. Tá ligando, Deve ter sobreaquecido. Será, hein, cara? Aí, ó. Foi. Porque superaqueceu. Dá uma diminuída no ar aqui então. Vamos pra 20. Só pra 12. Bom, você já sabe lá, né? Quando for ver essa aula de novo no YouTube lá, já sabe que tem que pular uns 2 minutinhos lá, que deu zica no projetor aqui. Pessoal que não faz disciplina aqui, que é do YouTube, que caiu de paraquedas, fica de boa aí, que já tá voltando o projetor aqui, a gente já vai retomar o raciocínio. Ó, já retomamos o raciocínio aqui. Bom, agora o professor precisa lembrar onde ele tava, né? Bom, tava aqui, ó.
eu ia falar para vocês que a gente começa a misturar tudo que a gente estudou. Lembra que eu falei para vocês pegar o manual, pegar aquelas funções string, funções de data e dar uma mexida naquele negócio? Que olha só o que eu posso fazer. Aqui, o universo é o limite. Eu posso vir aqui e falar assim, ó, o critério de separação dos passageiros é... left nome, vírgula 1. O que a função left faz? Primeira letra do nome. Left é a primeira, right seria. Olha só, que informação é essa? Os nomes começam com A. Quantos passageiros tem o nome começado com a letra A, C, D, I, L, M, S? Então, o que o MySQL fez aqui? Vamos voltar esse troço tudo aqui, ó. Versão original. Fala que esse software aqui é sensacional. Olha o que um Ctrl Z faz. Olha que impressionante, gente, isso aqui, ó. Deixa eu ver mais um. Foi. Olha que coisa impressionante. Bom, então, retomando. Quando eu coloquei group by left nome, vírgula 1 para a tabela passageiros, o que ele fez com os dados? Left nome, vírgula 1. Left nome, vírgula 1 é o seguinte. O critério de separação dos dados agora é a primeira letra do nome. Então o que ele vai fazer agora na hora de separar essa bagaça? Isabela vem para cá, Antônio vai para lá, Maria vai para cá, Débora vai para lá, André vai para cá junto com Antônio, Luiz Fernando vai para cá, Sofia vai para cá, Leandro Leandro, você vai para cá junto com o Luiz. Davi, David e a Cristiane tá sozinha. Então, quantos grupos tivemos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 grupos. Não. 2, 3. Ah, peraí. O Davi ficou longe aqui, ó. Mas o Davi e a Débora é junto, né? 4, 7 grupos. Vamos ver o resultado do comando se é isso que aconteceu. Quantos tem aqui? 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 2 com A, 2 com D, 2 com L. O resto 1. 2 com A, 2 com D, 2 com L. O resto tudo tem 1 só. Então olha só. Eu fiz um group by pela primeira letra do nome. Certo? Bom, para encerrar aqui e a gente tomar um café e depois vocês poderem ficar fazendo exercício aí o resto da tarde até travar os miolos, os miolos. Alguém vai ver isso aqui no YouTube falando, mas que professor burro, né? Falando errado. Mas tudo bem, vai. O que vale é... Normal. Faz parte da brincadeira. Faz parte da brincadeira. Eu quero... Bom, olha só. Vamos retomar esse negócio aqui. Liguei pra você lá na portaria. De novo. Não te dou sossego. Você não vai trabalhar um mês nessa portaria. Você vai pedir demissão. Não aguento mais diretor mandando eu separar essas carteirinhas e contar quantas pessoas tem dentro desse clube, né? Eu vou falar pra você o seguinte... Eu liguei para você e falei assim, ó. Eu quero saber quantas pessoas tem dentro desse clube, mas é o seguinte. Quantos do sexo feminino que nasceram em 1970 alguma coisa, 1980 alguma coisa, 1990 alguma coisa? Eu quero saber. Você vai separar em grupos e subgrupos. Eita, agora o negócio ficou legal. Primeiro critério, sexo. Segundo critério, a década de nascimento. E eu quero saber quantas pessoas tem. Vou traduzir isso para explicar melhor para vocês. Então,
Será que ele separa por sexo aqui de novo, hein? Eu vou ter que separar. Esse software não tá com nada, hein, senhor? Caramba. Sacanagem. Salvei nada, não. Ah, não, vou fazer aqui. Então, o primeiro critério de separação em grupos será o sexo. Então, feminino para cá, masculino para lá, feminino para cá, masculino para lá. Relembrando que o que eu fiz até o momento? Eu fiz group by sexo, ok? Então, ó, por enquanto tá assim, ó, group by sexo. Tô fazendo esse group by sexo aqui, ó. Então vamos lá. Feminino para cá, masculino para cá, feminino para lá. Então nesse momento fiz o group by por sexo, ó. Gerou. Temos então dois grupos. Beleza. Aí agora eu vou colocar uma vírgula e vou colocar outro item, que vai ser bom, deixa eu fazer um teste aqui. Select nascimento from passageiros. Eu quero fazer um teste aqui, porque na realidade eu vou truncar, tá? Se eu colocar left nascimento, vírgula 3, deixa eu ver se esse troço funciona. Que beleza, funciona. Então, ó, 1990 e qualquer coisa, 1960 e qualquer coisa, ó, o 90 aqui de novo, ó, o 90 aqui de novo, ó, o 60, 80, isso aqui resolve o meu problema. Então, esse cara aqui vai ser o terceiro critério, olha, desculpa, o segundo critério do group by. Entenderam o que eu estou fazendo? É porque aqui, ó, não tem outro. Essa tabela está com poucas informações. Tive uma ideia melhor. Eu não vou usar isso não. Vou mudar a questão aqui, tá? Eu vou usar o mês de nascimento. Vai ser até mais fácil. Tá? É muito mais fácil eu fazer pelo mês de nascimento, ó. Mês de nascimento. Se eu colocar o mês de nascimento, ó, quantos tem do 5? 1, 2, 3. Quantos tem do 4? 2. Do 2, 3. Do 7, 1. Do 5. Certo? Então, eu vou te falar. Liguei para você na portaria do clube de novo. Vamos mudar o problema. Eu quero saber aí, ó, quantas pessoas estão dentro do clube, mas eu quero saber por sexo e mês de nascimento. Você vai ter que me ligar e falar assim, André, feminino, de janeiro, tantas. Feminino, de fevereiro, tantas. Lógico que você vai falar só dos que tem. Se tiver um mês que não tem ninguém, você não precisa falar, certo? Então é isso que a gente está fazendo aqui, ó. Eu vou mostrar o sexo, vou mostrar o mês e vou contar a quantidade. Consequentemente, no grupo by, eu vou colocar o sexo e o mês. Por quê? Porque aqui, ó, depois de separar em dois grupos pelo sexo, ele vai fazer o seguinte. Ele vai vir aqui e fazer um subgrupo considerando o critério do subgrupo, vai ser o mês. Então vamos fazer esse subgrupo considerando o mês como critério. Então vai aqui, ele vai pegar fevereiro, vamos para cá. Mês 7 vem para cá, mês 5 vem para cá. Quantos subgrupos do feminino nós tivemos? 4 subgrupos. Mês de maio tem 2, mês de janeiro tem 1, mês de fevereiro 1, mês 7 1. Vamos fazer subgrupo aqui agora no outro. Então nós temos fevereiro vem para cá, abril vem para cá, fevereiro de novo vem para cá, mês de maio pode ficar aqui para cima mesmo, porque esse outro mês de abril aqui vai descer e ficar junto aqui. Então, quantos subgrupos dentro do masculino? 3 subgrupos.
Nós temos 1 no mês de maio, 2 em abril e 2 em fevereiro. Então, quando eu fizer isso aqui, ó, esse group by aqui, ó, fez exatamente isso que eu mostrei para vocês aqui, ó. Fez grupos por sexo que gerou 2. Depois, dentro de cada subgrupo, dentro de cada grupo, ele fez subgrupos considerando o mês de nascimento como critério, certo? Então, voltando aqui, na hora que a gente processar isso, o resultado vai ser, olha lá, feminino, janeiro 1. Confere? Feminino, janeiro 1. Tá aqui. Feminino, fevereiro 1. Feminino, fevereiro 1. Feminino, maio 2. Ei, feminino, maio 2. Tá vendo? E assim sucessivamente, ó. Vamos pegar aqui, ó, masculino, abril 2. Masculino, abril 2. Então percebam que no group by eu posso colocar. E aí, gente, sem querer ser doido, mas já sendo doido, você sabe qual que é o limite desse group by? Nenhum. Ou seja, O YouTube usa muito tempo. o primeiro critério foi o sexo, que já separa em grupos num primeiro nível. O segundo critério foi o mês de nascimento, que pega e divide em subgrupos. Se eu colocar um terceiro, ele vai fazendo subgrupo dentro do subgrupo. E subgrupo do subgrupo do subgrupo do subgrupo. Vou dar um exemplo prático de uma situação onde isso aqui se encaixa. Vocês conhecem o velho da van? O velho careca dono da van? A van, lojas da van, fazer uma propaganda. Vamos imaginar ele gosta que chama ele de velho da van simpaticamente, por isso que eu estou chamando aqui, porque eu já vi ele falando que gosta, então ele não vai ficar bravo comigo, nem me processar. Vamos supor que ele está lá na central de TI da sua rede de lojas, suas mega lojas. Ele está lá no sul, ele está lá no seu computador e ele quer um relatório. Ele quer saber qual o faturamento das lojas por. Quando eu falo por, você já imagina por grupo. Por estado, já começou a imaginar? Tem mais de 100 lojas, Avan, espalhadas pelo Brasil. Então, por estado, já começou a imaginar na sua cabecinha aí? Pegando as lojas MG, SP, RJ, S, não sei o que, Amapá, Macapá, lá, e você já começou a separar isso na cabecinha? As lojas de Minas Gerais. Isso, já viu as estátuazinhas, né? Então já separou as lojas por estado. Segundo critério, por estado. Aí você quer saber agora por linha de produtos. Então, por linhas: eletroeletrônico, cama, mesa e banho, brinquedo, vestuário. Então, você já imaginou o seguinte: separou as lojas por estado, agora foi lá nas tabelas de vendas, pegou os produtos e os produtos por tipo de produto e começou a separar as vendas. Eletrônicos para um lado, vestuário para o outro, dentro das lojas de cada estado. Beleza? Então o segundo critério é o tipo de produto. E aí o terceiro critério é que essas vendas, você quer saber que foram feitas por vendedores do sexo feminino ou do sexo masculino. E aí o quarto critério é se foi no cartão de crédito, se foi em dinheiro, se foi em cheque ou se foi em boleto. A conversão desses vendedores. Já pensou? Ou seja, isso aí poderia estar aí, só que a brincadeira fica mais emocionante. Fica mais emocionante porque a gente está falando não só mais de uma única tabela. A gente começa a misturar numa única consulta várias tabelas do banco de dados. A gente vai fazer isso muito em breve
mas aí a gente está fazendo referência a exercícios de nível 4 e 5, que a gente não vai entrar por enquanto, porque eu espero que vocês estejam praticando muitos exercícios de nível 3, porque aí quando a gente for para o nível 4 e 5, aí vocês já estão com essa base que a gente está cimentando aí bem consolidada para a gente partir para os próximos passos. Então esse exemplo aí do nosso querido velho da van foi só para dar uma ilustrada para vocês que esse grupo BAI aqui é um critério, e isso aqui, gente, é muito usado. Vamos pegar um consultório médico. O médico quer saber o seguinte, ó, quantos pacientes eu atendi esse ano por mês por plano de saúde? Estou pondo só 2 critérios, por mês e por plano de saúde. Então o médico vai falar assim, ó, em janeiro eu atendi 30 pacientes pela Unimed, 40 pacientes pela Bradesco Saúde e mais 20 pela lá. Percebe? Então, esse grupo BAI é muito, muito, muito usado e muito importante. Porque à medida que você consegue pegar os dados e separar em grupos, você usa a função SUM para somar, count para contar, AVG para fazer média. E aí, meu amigo, o céu é o limite. E aí vocês estão percebendo que quanto mais você estuda, quanto mais você aprende SQL, menos algoritmo você tem que escrever lá na ponta. Porque a informação já vai chegar mastigadinha lá no seu algoritmo. E você, na hora de botar no relatório, vai ter muito menos trabalho. Lembra que eu falei para vocês no início do semestre? Quanto mais você estudar SQL, menos dor de cabeça você tem no algoritmo. Então acho que agora vocês estão percebendo. Olha aqui, gente, eu estou fazendo um comando. Estou fazendo um comandinho aqui, ó, com 3 linhas. Isso porque eu estou quebrando com Enter. E eu estou te mostrando quantos passageiros eu tenho por sexo e por mês de nascimento. Olha o tamanhozinho desse comando e a informação que eu estou trazendo para vocês. Vai fazer esse algoritmo aí. Exatamente. Beleza? Dúvidas? Perguntas? Então,